Então nós encerramos esse bloco e nós vamos entrar agora nos dons ministeriais. Tá? O que é ministério? É diferente do dom. O ministério é um serviço contínuo naquela área. É um ofício. No Antigo Testamento, o ministério era como se fosse uma profissão. Era uma profissão. É como se fosse uma profissão. Ok? Então nós vamos ver os ministérios que o Senhor deixou para a igreja. Tá? Os ministérios podem ser tantos. Quem pode abrir aí em Efésios 4:11? Vou pôr ali Efésios 4:11. A ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo, o nosso aperfeiçoamento, o desempenho do seu serviço e a construção, a edificação do corpo de Cristo. Deus edifica a minha vida para que eu edifique outras vidas e eu faça parte da edificação do corpo de Cristo, certo? É para um fim proveitoso, não para eu ficar em evidência, ok? Certo? Então Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O que seria um ministério Aí eu botei aqui na apostila primeiro falar sobre o ministério profético. O ministério profético, irmão, é algo que engloba muitos dons do Espírito Santo. O ministério profético, se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que praticamente todos os profetas foram levantados pelo Senhor para falar a uma pessoa especificamente. Deus falava a quem? A nação. Deus falava à cidade. Deus falava às vezes ao líder daquele lugar. Eis que eu tenho contra ti, eu vou levantar. Jeremias falou assim, olha, Ezequiel falou, olha, Edom, vai acontecer isso com a cidade de Edom, vai ficar deserta, o príncipe de Edom, e Deus vai avisando, não se arrependeu. Deus mandou Jonas pegar lá em Nínive, para os ninivitas se arrependerem. Era só para um rei se arrepender? Era só para um ninivita? Era para toda uma nação. Então o ministério profético é dado às nações. Nós somos essa nação santa, né? E o ministério profético é dado a uma nação específica. O pastor ou o profeta, o pastor pode ser profeta? Sim, pode ter um ministério profético, pode ser profeta de profetizar, mas pode também ter um ministério profético de Deus mostrar para ele a necessidade da nação, a necessidade do bairro, a necessidade de uma comunidade e profetizar coletivamente. Sempre Deus vai profetizar coletivamente com o propósito que haja arrependimento para cada erro. Deus levanta o profeta para que haja o quê? Conserto e arrependimento. Deus começa a levantar os profetas quando a nação começa a tomar caminhos muito maus, caminhos de idolatria, caminhos de não ter o Senhor em primeiro lugar. E assim Deus levanta aqui no altar também palavras para exortar o povo a voltar ao primeiro amor, a se voltar para o Senhor em obediência, em temor e amor. Então o ministério profético, ele não é só chegar e entregar uma profecia para o irmão. O ministério profético é muito mais do que isso. Por exemplo, Jeremias era sacerdote, mas Deus chamou ele para ser profeta. Então ele também tinha o ofício de sacerdote, mas ele foi profeta. Então, existe pastor profeta? Existe pastor evangelista? Existe pastor profeta, evangelista e apóstolo? Existe. Paulo era apóstolo, era também profeta e escreveu tanta coisa e nos deixou praticamente metade do Novo Testamento, né? Estão entendendo? O ministério é um serviço contínuo sempre. Agora, nós vamos ver aqui, o ministério já constava no Velho Testamento como ofício. Eles eram pregadores itinerantes, que aonde iam, Deus os enviava a fim de anunciar a sua mensagem. O profeta, ele tem uma mensagem de amor, de consolo, de uma mensagem forte, muitas vezes para avisar do perigo, para que o povo se arrependa e volte à prática daquilo que Deus deseja.
Por isso que a maior profecia é a palavra de Deus. Quando a gente está escutando aqui no altar, aquilo é uma profecia para as nossas vidas. O que Deus... A gente às vezes tem a tendência de dizer assim, nossa, se fulano de tal estivesse aqui, essa palavra é para o fulano, né? Essa palavra, nossa, cabe tanto no fulano, mas você não olha para você. Cabe no fulano e cabe para você também, porque você está aqui para escutar. E Deus vai saber que você escutou aquilo e você foi avisado que aquilo tem que ser executado e feito. E você foi negligente e não fez. Aí você é reprovado. Aí você faz a prova de novo. É assim que Deus faz, né? Você é aprovado, Deus manda outra prova, você vai sendo aprovado. Aí você é reprovado naquela prova, você tem que fazer a prova novamente, você vai para a recuperação. É assim que o Senhor faz. E a gente deve ter humildade para cumprir todo o propósito de Deus, né? Eles prediziam o futuro. Quem pode ler em Miqueias 4:1? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Nós também temos muitas profecias que o deserto de Israel se tornaria o quê? Fértil e florido. Essa profecia já se cumpriu nos dias de hoje. Então, às vezes a gente recebe uma palavra profética, a gente quer que aconteça no dia seguinte. Às vezes aquilo é para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e a gente já não se cumpriu. Deixa na caixinha de Deus, vamos esperar, vamos esperar, vamos conferir com o Senhor. Não diz que aquilo não foi de Deus. Vai buscar do Senhor se realmente foi aquilo que o Senhor falou. Não seja precipitado e nem comece a julgar a pessoa que falou. Entrega ela na mão do Senhor. A gente tem que julgar a profecia, não o profeta. Ok? A Bíblia diz para a gente julgar a profecia, não é o profetar, ok? Ágabo era profeta no Novo Testamento. Eles também exortavam o povo. Quem pode ler Atos 15:32? Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então eles eram profetas, eram ofício. Eu já falei a diferença do dom da profecia para o ministério profético. Às vezes você pode ser usado em profecia uma vez, duas, ou esporadicamente nunca mais ser usado, como aconteceu com Saul. Saul era profeta? Não, mas foi usado em profecia. A profecia, o ministério profético engloba todo um serviço. Estão entendendo, irmãos? Entenderam essa coisa do ministério profético? Podemos ir para os apóstolos? Hoje existe muita gente falando, muitas igrejas que não existe mais o ministério apostólico. Eu discordo, porque Deus deixou esses 5 pilares para a igreja. O que é o apóstolo? É aquele que manda em vários pastores? Não. O apóstolo é aquele que tem um fundamento, que ia, estabelecia ali, a igreja nasceu, ele estabelecia a doutrina, a sã doutrina, ele era itinerante, ele ia para outro lugar, estabelecia, ele ia para outro lugar, estabelecia, e ele delegava autoridade a pessoas para apacentar o rebanho, para pastorear o rebanho. Entendeu? Não é aquele sistema papal que tem um papa e manda em todos os bispos, né? Isso é um sistema que é uma coliderança, é uma coisa esquisita, né? Porque a pessoa vai, estabelece. Um pastor pode ser um apóstolo? Pode. Ele pode ser um pastor local que de repente foi enviado para ali, para um outro país, estabeleceu e depois comissionou outras pessoas para estar debaixo daquela sã doutrina. Depois voltou para a sua igreja local, depois Deus deu a ele uma visão que ele tinha que ir para outro lugar, e assim a gente vai ver 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, e ele foi estabelecendo igrejas, e as igrejas todas ali, e foi enviando um, enviando o outro, e ele se preocupava se aquela doutrina estava sendo realmente seguida, se tinha, por isso que ele escrevia as cartas, se aquela doutrina não estava ali, se estava ali. Isso é o ministério apostólico, não é aquele que tem um apóstolo e está sentado e não vai para lado nenhum, e aí começa a expandir várias igrejas, mas ele mesmo estabeleceu ali. Está entendendo isso? Essa é a visão. Então, Jesus ele vai enviar os apóstolos com autoridade. Ele é um mensageiro, ele é um embaixador. Né? O propósito era estabelecer as igrejas e a manutenção da
doutrina, a manutenção da doutrina. Eles receberam grande autoridade dada pelo Senhor. Vamos agora aos evangelistas. É aquele que anuncia as boas novas. O ministério evangelístico é aquele que também é enviado. É também um ministério itinerante. E às vezes tem pastores que são muito evangelistas, né? Eles vão para a praça, a mensagem deles tem sempre o cunho de evangelizar, de ganhar almas para Cristo. Esse é o Deus vai chamar. Essas pessoas têm convicção daquilo que elas pregam, elas têm uma fé para operar sinais na pregação, os sinais acompanham a pregação delas e elas são enviadas para pregar ali, e vão em vários lugares. Esse é o ministério evangelístico. E nós temos esse chamado missionário de evangelizá-los. Mas o ministério é um serviço contínuo. Nós temos o dom de evangelizarmos e o ministério da reconciliação. Mas o ministério evangelista é aquele que é usado continuamente nesse trabalho. Amém? Quem pode ler aí Atos 21:8? No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então ele era chamado do quê? Do evangelista, né? Então nós vamos ver que é um ministério itinerante também. O pastor pode ser evangelista? Pode. O evangelista pode ser pastor? Nem sempre ele vai ter um rebanho para apacentar. Estão entendendo isso? Pastores, eles vão pregar o evangelho e vão anunciar a palavra. Pastores, aquele que guarda, guia e protege. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O pastor, ele tem um amor que excede. O pastor tem aquele cuidado. Ele vai exercer o amor mais do que, às vezes, até a correção e a exortação. O Senhor é o nosso bom pastor, né? O pastor, a pessoa que tem um ministério pastoral, ela vai sentir a nossa dor, vai conduzir, vai nos orientar, vai nos guiar, né? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Não basta levantar a mão e aceitar Jesus. Precisa aprender a ouvir a Jesus e seguir. É Jesus, vinde a mim, vinde após mim, e depois você vai. Você vem a Jesus, depois você vinde após mim e tomar a cruz e seguir Jesus, para você poder ir e pregar. Se a gente não segue a Jesus, as nossas palavras não produzem efeito nenhum na vida de ninguém. Nem temos autoridade para repreender nada, né? Muitas vezes a gente vai encontrar lá no livro de Atos pessoas que repreenderam em nome de Jesus, e o diabo falou assim: olha, a Jesus eu conheço, a Paulo eu conheço, mas a vocês, eu não sei quem vocês são. Então, irmãos, é sério isso, que nós sejamos conhecidos diante do Senhor, né? Não diante dos homens. Isso daí é fichinha, mas que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida esse poder. O pastor cuida bem do corpo de Cristo, aponta o cuidado de Cristo pelos seus servos. Ele é um exemplo para o qual devemos atentar. Eles são os nossos condutores. Eles têm o dom do governo, o dom da administração, o dom de estabelecer as coisas na comunidade local, tá? Por isso que a gente tem que orar pelos nossos pastores, porque eles estão com o cajado e com a vara, e eles vão nos conduzir. A gente não pode fazer nada que esteja em desacordo com a nossa liderança, porque senão a gente entra em rebelião. Quando nós somos exortados pela nossa liderança, que é a liderança pastoral, nós devemos nos submeter. Vamos obedecer a doutrina que tem na nossa igreja, a doutrina na qual eu estou inserida, na qual eu estou fazendo parte, amém? Vamos ficar por aqui, depois a gente vai terminar com mestres.